Tem um exercício muito interessante, muito clássico, né, que é esse tipo aqui. Né? Você tem, por exemplo, 4 lâmpadas iguais, né? 1, 2, 3, 4, né? Uma bateria ideal, e aqui você tem uma chave, né? E a pergunta é assim, quando eu fechar a chave, qual é a lâmpada que apaga? É muito comum, né, que os alunos pensem assim, que o 4 vai apagar, mas todo mundo acerta, o 4 vai apagar, porque aqui é curto-circuito e tal. Mas assim, o interessante é, 2 e 3 também apagam. Isso é mais difícil de enxergar, né? Porque quando você faz esse curto-circuito aqui, você não está eliminando apenas a número 4, você está eliminando a número 2 e a número 3. Né? Isso acontece porque você passa a ter o mesmo potencial aqui e aqui. Então, este ramo inteiro com esse fica com o mesmo potencial. Vamos colocar número só para você pensar, para você entender onde é que tem mais corrente, mais brilho, menos brilho. Vamos botar números fictícios só para ajudar na conta, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui, ó, 12 volts. Tudo bem? Eu vou colocar cada resistência com o valor de 3 ohms, né? Então aqui eu vou ter 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms. Né? Vamos esquecer esse pedaço aqui momentaneamente, né? Porque como ele está aberto, é como se ele não existisse. Então a gente tira esse pedaço aqui para não ter preocupação com ele, ok? Tudo bem? Então isso aqui é um circuito em paralelo. Paralelos iguais, né, você divide pela quantidade. Então a resistência equivalente aqui é 1 ohm, que vai ficar na série com aquele lá. Então eu vou ter uma resistência equivalente de 4 ohms, né? Ou seja, a minha resistência equivalente desse circuito, né, vai ser aqui R sobre 3, né, ou seja, 3 sobre 3, mais aquele R lá. Então aqui a gente vai ter 4 ohms de resistência equivalente. Então U é igual a RI, eu tenho 12 volts para 4. Então a minha corrente, ela vale 3 amperes. Legal? Vamos então como é entender essa circulação dos 3 amperes, como é que eles estão passando, né? Então o que eu tenho é isso aqui. Eu tenho 3 amperes subindo aqui, né? Esses 3 amperes vêm para cá. Eu vou ter 1 ampere em cada um. Então eu vou ter 1 ampere aqui, 1 ampere aqui e 1 ampere aqui. Tá? Opa, 1 ampere aqui. Então aqui eu tenho 3, aqui tem 1 nesse pedacinho. Eu vou ter 2, desse 1 veio 1 para cá, 1 ampere. Esse 1 ampere ele volta. Esse 1 ampere junta com esse aqui eu vou ter 2. Esse 2 com esse 1 junto eu vou ter 3. Eu voltei lá para o 0 volt, que é a parte pequenininha da barra, tudo bem? Vamos ver os volts agora então, que agora eu sei quantos amperes a gente gastou, né? Então aqui, ó, esse cara tem 3 ohms, 3 amperes. Para o igual a RI, 3 resistência, 3 vezes corrente, 3 vezes 3, 9. Então ali eu vou ter 9 volts. Então esse resistorzinho aqui, que é o 1, né? Eu vou apagar esse 1 aqui para não complicar. Ele me faz gastar 9 volts, ok? Então assim, na barra grande eu tenho 12. Aqui eu tenho 12 também, ó, porque daqui para cá não tem resistência. Daqui eu vou perder 9. Então 12 menos 9, aqui eu tenho 3 volts. Daqui para cá não tem resistência, 3 volts. Daqui para cá não tem resistência, 3 volts. Ou seja, todos 3 tem 3 volts aqui. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Então cada pedacinho desse tem 0 volt. Ó. Então eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. A 3 menos 0, 3 menos 0, 3 menos 0. É um paralelo, tem o mesmo U, beleza? Então observa, desse jeito está todo mundo funcionando, né? A nossa potência, se você quisesse calcular, né, era só fazer a tensão que ele tem vezes a corrente, U vezes I. Né? Então aqui seria, ó, U que vale 9, né, vezes a corrente que passa aqui é 3. Então aqui eu teria 27 watts, né, um brilho equivalente a 27 watts. Enquanto que esses caras, né, eles teriam um brilho de 3 volts, tá vendo? Vezes 1 ampere. Então ele vai ser 3 vezes 1, vai ser 3 watts. Ou seja, está brilhando bem menos. Esses caras estão brilhando bem menos que aquele lá. Né? Supondo que todas as lâmpadas funcionem direitinho, possam receber essa tensão e tal. Tudo bem? E agora eu vou fazer o curto-circuito. O que acontece então, ó, quando eu ligo daqui para cá, ó. Esse barulhinho da mão arrastando é bom? Quando eu ligo daqui para cá, ó, olha o que eu fiz. Eu passei a ligar esse cara, que tem 0 volts, tá vendo? Com esse cara, que tinha 3 volts. Então, aqui na bateria tem 0. Então, aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0. Aqui vai ter que ter 0 também. Então, esse lugar aqui, deixa eu apagar essa corrente, ele tem 0 volts. Tá vendo? E aí, como aqui não tem resistência,
Aqui em cima eu tenho 0 volts. Então aqui eu paro de ter 3, passo a ter 0. Aqui para de ter 3, fica 0. Esse cara para de ter 3, vai a 0. Então todos esses resistores, ó, tem uma diferença de potencial de 0 volts. Então não vou ter mais corrente passando por eles, né? Já que U igual a RI, né? Se eu não tenho mais U, eu não posso ter mais I. Então esse 1 ampere não vai passar aqui. Esse 1 ampere acabou, acabou. Esse cara acabou. Esse cara acabou. Aqui passa a ter 0 volts. E esse cara passa a ter 12 volts. Então a queda de potencial que era 9, agora vai para 12 volts. Então esse cara passa a ter uma queda de potencial de 12 volts. Ou seja, 12 volts e 3 ohms, novamente U igual a RI, né? Então agora é 12 com 3I. Quer dizer, a corrente foi para 4 amperes. Ou seja, a corrente aumentou, né? Era de 3, foi para 4 e ela está passando aqui. Então agora a corrente fica assim, ó. Em vez de 3 amperes, eu vou passar aqui os 4 amperes. Aqui eu vou ter então 4 amperes. Ele aqui não desce ninguém. Ele vem para cá com esses 4 amperes. Ele vem para cá com esses 4 amperes. Ele desce por aqui com os 4 amperes. E ele volta com esses 4 amperes até o retorno, vai circular. Ou seja, a corrente elétrica fica passando agora, ó, nesse pedaço aqui, ó. Corrente elétrica passeia por aqui e não mais pelos 3 resistores. Então esses 3 apagam, né, e aquele passa a ter um brilho maior. Ele estava com 27 watts, agora ele vai ter 12 vezes 4. Ele vai ter 48 watts. Então esses 3 apagam e aquele brilha mais. Legal?